Sejam bem-vindos a mais um programa do Líder em Cast, um programa que tem o patrocínio da Dom Desenvolvimento e o apoio da Tule Store Aclimação. Ele está com a gente nesse programa, tem feito muita diferença nesses nossos encontros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Dom Desenvolvimento, e nas nossas redes sociais, Instagram, Dom Desenvolvimento. E hoje a gente tem aqui uma executiva, Fábio, meu sócio, idealizador do programa Líder em Cast, e lembrando que a gente está relançando esse programa no nosso 10º ano de aniversário. Vamos lá, Fábio? Vamos, Tudo bem? tudo bem, e vocês? Muito prazer. Não é muito prazer, porque eu te conheço há muito tempo, Nívia. Podemos começar, você quer começar pelo mais difícil, pelo mais fácil? Acho que a gente tem Porque que aqui não tem roteiro começar, não tem? combinado, Ótimo. aqui não tem roteiro Nada. combinado, então vamos deixar fluir. Isso aí, vamos começar. Então, nós queremos saber, e o público quer saber, quem que é a Nívia Belopelli. Muito bom, Pessoal e carreira, tá? Dá um resumão pra gente. tá bom. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo Muito convite, é muito obrigada. legal estar aqui. Muito Estou lisonjeada com isso. Agradecer. Eu acho que, assim, é muito importante, eu sempre coloco isso, que não tem nenhuma diferença de nível profissional ou nível pessoal, eu sou realmente a mesma pessoa, a mesma. Quem me conhece, eu não tenho: "Ai, vai na minha casa", a pessoa da minha equipe vai na minha casa, ela olha, é realmente a Nívia. Então, assim, eu não visto nenhum outro papel estando na empresa ou estando em casa, que para mim é muito importante. Então, assim, eu acho que como característica, eu sou uma pessoa super disciplinada, super pragmática, disciplinada, pragmática, mas eu sou muito da paz, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que eu pago literalmente para ter paz. Eu quero paz na minha vida. Eu estou muito feliz, eu sou grata ao meu trabalho, à minha família, aos meus amigos, grata por estar aqui. Eu sou genuinamente assim. Então, eu quero paz na minha vida. Eu tendo paz, eu consigo produzir muito mais, eu consigo ser eu, e acho que uma coisa que eu tenho como característica é ser eu. Sempre. E no meu trabalho, aí falando muito de RECT hoje, eu posso ser eu, como eu sou. E aí quando a gente é melhor, né. Sim. Quando eu não tenho que fazer nenhum papel, a gente é melhor. Então, assim, eu comecei minha carreira com recursos humanos, sou psicóloga, fiz pós em finanças, em administração de Quantos anos, Nívia, em RH? sei lá, 30 anos, desde que eu, eh, fui estagiária sempre em RH e fui indo, Foi assim, trilhando. fui trilhando. Acho que o meu mundo abriu, porque eu venho de uma família simples, mas que sempre disse para mim: "Vai fazer faculdade". Uhum. Meus pais não têm faculdade, mas eles sempre disseram: "Vai fazer faculdade". Então, era só isso que eu tinha na minha cabeça: "Eu vou fazer faculdade". E aí sempre trabalhei desde de sempre, e aí quando eu fui fazer estágio, eu fui fazer estágio na Lacta, que depois virou uma multinacional, que a Philip Morris comprou. E aí que eu acho que foi o que virou a virada, Uhum. porque o mundo abriu, assim, ó. As possibilidades, as oportunidades, tudo foi se abrindo, porque eu olhava as pessoas e falava: "Meu Deus, como essa pessoa é inteligente, meu Deus", e era outro background, era muito diferente do meu, mas eu fui acompanhando, eu quero ser assim também. Eu quero ir, mas sempre com muita tranquilidade, nunca pensando que com ansiedade, tranquilidade. Uhum. Então, eu acho que eu fui indo, assim, passei por todas as posições, hoje eu tô na RECT como diretor de RH para Brasil e América Latina especialmente supply. Então assim, é uma diretoria? É, mas sei lá, sou eu. Eu estou como uma diretora, eu nem sei se eu me aproprio tanto disso, mas é minha posição. E foi acontecendo. Acho que não foi sorte, tem sorte nenhuma não, tem trabalho aqui. Eu acho que eu ia mais um e falava: acho que eu posso. Aí estava aqui, ai, tô feliz. Mas acho que eu posso". E foi indo, mas minha carreira eu não sou uma pessoa que tive uma carreira super acelerada. Eu fui indo, Uhum. indo, 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 então mas com consistência. Sim. Então essa sou eu. Olivia, e me chama a atenção quando você fala de que não foi sorte, que muitas vezes a gente tem essa questão de não querer falar para não parecer arrogante. Eu sempre falo isso, gente. De fato, não foi sorte, foi construído. Ela está querendo dizer que teve um trabalho para chegar e
né, você fez esse caminho, você foi Uhum. construindo. Não existe sorte, né, gente, é um É. trabalho bem feito. E ela abriu falando dela, da Sim. disciplina. Sim, super. É, eu sou Então, muito assim, disciplina, pragmática. consistência, saber onde você está, para onde você quer chegar e entender esse caminho é uma jornada de sucesso, não tem É, tem por e onde. foi assim, É isso. sabe, é um negócio talvez eu faria diferente hoje, seria mais Sim. São os intencional. aprendizados, né. Com o que eu tenho hoje de conhecimento, eu seria muito mais intencional, eu não fui intencional. Eu fui trabalhando, tive sorte de ter boas pessoas no meu caminho, Uhum. e acho que a sorte e também acho que a gente acaba atraindo Sim, também, e se não fosse bom, acho que eu não ia estar com a pessoa também, né. Não ia estar com não ia É a ficar com uma atração, a liderança lei da isso, atração, né. exato. Então eu acho que, não sei se também eu vejo o lado bom, que eu Uhum. acho que às vezes é um pouquinho demais, eu vejo demais, assim, essa coisa do Seria lado um desafio. talvez seja o meu ponto aí, Tá, ficar mais esperta, não entendi. sei. E me fala uma coisa, a gente não falou da empresa que você está, né, então gostaria que você falasse um pouco da Legal, empresa, o que que você faz, o que que essa empresa faz, como que ela legal, contribui com a sociedade, com o mundo, legal. que eu sei que é um impacto grande aí que ela É, a causa. gente então, a RECT ela produz a gente tem 3 divisões, que é saúde, nutrição e higiene, né. Uhum. Então, assim, o que a gente quer é dar condição de higiene e saúde para o mundo, básico, porque a gente sabe que ainda não temos isso no mundo sim. todo. Então a gente tem essas 3 unidades, e aí quando fala de Brasil, América Latina, então alguns produtos que a gente tem de higiene, Vanish, Veja, nutrição, Sustagem, é que agora a gente tá mudando um pouquinho, assim, nutrição, mas é meio Sustagem, são suplementos, e a gente tem saúde, Strepsius, Luftal, eh, então Todos nós são conhecemos Coisinha em tem, casa, isso tem é bom alguma que coisa você em trouxe casa, aqui, então é um com portfólio certeza, legal, a super gente tem presente. uma fortaleza aí no Brasil é mais focado nós temos mais focado em higiene. Temos tá. também, health que a gente fala, mas mais focado em higiene. E a área que você atua? Eu sou no Brasil, a gente tem RECT comercial e RECT industrial. Então eu sou diretora de recursos humanos para RECT industrial Brasil, todas as áreas, e América Latina supply. Aí o supply end to end, quando a gente fala de customer services, logística e planning, Uhum. a gente fala de todas as manufaturas, Aham. R&D, qualidade, então tudo menos vendas e marketing Tá. e finanças. Então essas 3 áreas, na América Latina como um todo não, o restante fica comigo e com a minha equipe. Então esse Vamos começar a falar de liderança? vamos, né. Então tá bom. Nívia, a sua definição, o que que é liderança? Gente, eu não sei se eu tenho uma definição, assim, para liderança, assim, uma, mas eu acho, eu vou tentar me imaginar como líder e também os líderes que eu tive que que admiro. Eu não sei, para mim, tem que ter uma escuta avançada. Eu não acho que um líder precisa tratar as pessoas iguais. Eu acho que ele tem que ser justo e com os processos da companhia, ser compliance, isso aí não tem nenhuma questionamento. Você Sim. vai ter que ser igual e tá tudo certo. Uhum. Critérios são critérios. Mas você precisa conhecer, o líder precisa conhecer quem exatamente está na tua equipe e você vai gerir a pessoa de acordo com as motivações delas. As pessoas são muito diferentes, muito diferentes. Um tem um motivador, o outro tem outro motivador. Então, eu acho que você tem que ter uma boa escuta, conhecer muito bem as pessoas, e eu acho que para liderança hoje não existe. A gente fala de segurança psicológica, para mim não é gentileza mais, né? Segurança psicológica não é ser gentil. Sim. Segurança psicológica é um fator primordial para que você tenha, para que sua equipe tenha um alto desempenho. Porque ou ele precisa ele para ele ser ele e atuar com alta performance, ele precisa ter um ambiente seguro para ele poder, perguntar, para ele poder, se expressar sem medo, sem angústia. Então se você dá esse ambiente, eu acho que é legal. Então assim, para mim, é importante que o líder se conheça, saiba um pouco dos seus, sei lá, gatilhos, porque a gente tem um monte de gatilhos todos nós, então é importante que a gente como líder se conheça, eu acho que a gente precisa conhecer
as pessoas da nossa equipe, tratar de acordo com a motivação, ser justo e gerar um ambiente de segurança psicológica, que para mim é muito importante. 3 coisinhas que fica aqui pra gente começar essa conversa: justiça, conhecer a motivação das pessoas, da sua equipe, escutar, que mais que você falou? Segurança psicológica. Segurança psicológica, ou seja, Isso, a Nívia 4. traz aqui 4 coisas que ela considera como uma definição de liderança. Posso fazer uma ponte? Quando você Sim. traz a questão da segurança psicológica, que está muito ligada à questão da saúde mental, Uhum, e nós estamos agora no auge da obrigatoriedade da NRU, né. uhum. Queria ouvir, né, a sua opinião, como que anda isso dentro da Da REC, ré qual que é o seu papel nessa obrigatoriedade, como que está caminhando isso, e a sua opinião pessoal também, que para a gente é super importante. Eu acho que é primordial, acho que demorou para vir. Tá. Eh, Acho que hoje em dia as pessoas, não sei se estão sofrendo mais, eu acho que na verdade estão falando mais, né. Sofrer sempre sofreu. Hoje Então hoje é se mais fala mais, é permitido, mais né. permitido falar, Exatamente. né, eu Eu acho. acho isso. Essa é a minha opinião. É. Na RECT a gente, não precisou se adequar à NR1, a gente já tinha, não é que nós somos perfeitos e tudo, não, nós já tínhamos. Eu tenho na minha equipe, uma gerente médica, ela é ótima, ótima. E então nós temos psicólogos, nós temos programa de apoio jurídico, de saúde, eh, Olivia, desculpa, só uma pergunta que me chamou a atenção. Você tem uma gerente médica, tenho uma gerente médica na minha equipe, que aí ela que cuida de todo toda essa Brasil, essa Sim. questão tudo. de NR1 e de saúde De mental. tudo, saúde. Tá. Então, assim, hoje, o que que a gente faz? Já fazia, era um negócio que já fazia. A gente tem questionários onde as pessoas respondem, saúde mental, física, e aí tudo isso é analisado. Aí tem os parâmetros. Aí você analisa e a própria doutora, ela também tem uma equipe, mas ela mesmo entra em contato com as pessoas. Então é mais proativo do que reativo. Claro que a gente tem gente que vai lá também, Sim, mas nós temos hoje psicólogos, para ajudar. A pessoa pode fazer fora, sei lá, pelo convênio? Pode fazer. Acho que a maioria das pessoas fazem, mas nós temos uma no trabalho também, para todos os níveis. Então tem que agendar, mas para todos os níveis, independente se a pessoa é diretor, operador, nós temos lá. E a gente tem um programa de apoio também, né, então temos algumas iniciativas, de saúde mental. Ah, tá perfeito? Não, mas eu acho que a gente caminha bem com As isso. pessoas usam, vem aumentando essa Bem, procura? muito. Ah, É, eu não bom. sei se é assustador ou se é, por um lado eu Aham, acho bom, porque as pessoas estão falando mais, sim. eu acho que quando fala é porque elas têm mais liberdade, A mas segurança psicológica, exato. Por outro lado, é um aumento significativo, as pessoas você falam, saberia dizer? usam. Não, Não. não sei. Tá, Tem alguns dados que são nem eu tenho tá. alguns, mas, que a doutora gerencia muito Tá, confidencialmente lá, uhum, né. Então mas ela é nossa peça-chave ali tá. para, eu falo que ela está em todos os lugares, né, assim, ela é uma pessoa super inclusiva, então assim, o jeito que ela tá de manhã ela tá falando, ela foi para a fábrica, tá falando com o operador, à tarde ela já foi para o escritório falando com a pessoa de vendas, depois ela tá falando com, então ela sabe bem tudo que está acontecendo, e eu acho que a gente tem as iniciativas. Ela é formada também em psiquiatria, o que ajuda a gente também, Muito. né, então não é um requisito, mas a Aham. gente teve a sorte, né, uhum. então acho que ajuda, mas é um tópico que vem aumentando, vem aumentando. Olivia, com você mencionou 30 anos de RH, né? Se você for fazer uma linha do tempo, como é que você avalia a evolução da liderança, né, nesses 30 anos? O que que você acha que mudou muito? O que que deixou talvez ser tão importante? Se mudou o estilo de liderança? Como é que você vê isso estando na RH por 30 anos? Eu acho que mudou muito, assim, né, porque eu acho que eu não sei, muito antes, assim, eu via uma liderança, eu, por mim, eu tinha medo. Assim, hoje eu até encontro com pessoas que foram meus chefes, assim, Uhum. e eu lembro que eu tinha um medo. Então, eu acho que o líder era meio um poder absurdo. Hoje não funciona mais isso, essa coisa do poder.
A gente tem a coisa do pra gente, comportamentos de liderança, a gente fala de care, de own, de create e deliver. São esses então, ó, vamos lá. Quer. Care, né, vamos lá, cuidar, entregar, criar e o own, ser dono. Ok. Então esses são os 4 comportamentos de Tá. liderança que nós temos. Então necessariamente um líder, ele sabe o que que ele precisa ter na Rect. Isso seria um estilo de liderança, da RECT, ou seja, um Seria os líder comportamentos de liderança comportamento-chave para de ser um liderança. líder. É um negócio Ok, que a pessoa é Precisa estar ali. divulgado em todo lugar. Então, inclusive, você reconhece as pessoas, você tem os programas de reconhecimento através dos comportamentos de liderança, legal. para reforçar. Então, não é só líder, "ah, eu sou líder", é você na tua função como líder da sua função. Olivia, Então desculpa só fazer uma pergunta. Quando vocês têm isso definido, que eu acho fantástico, ou seja, você tem essa definição, porque de certa forma determina, não que determina, mas ela te convida para um estilo de liderança. Quando a RECT vai contratar, ela leva isso em consideração dentro do que ela usa de assessment? acho que sim, leva, leva. Eu não sei se é super Sim, focado, talvez mas as até perguntas levam a isso. Isso para está saber o quão a totalmente pessoa está próxima divulgado. ou distante disso. Exato. Ok, Então pra gente legal. também é importante. E não dá para o líder dizer que não sabe quais são os comportamentos esperados, porque Uhum, embaixo dele está escrito o que é. Quando você fala quer, não estou falando: "Ah, eu tenho que cuidar, abraçar a pessoa", não é sobre isso. É Uhum. sobre você alavancar o potencial do outro. É sobre você ter uma escuta ativa com respeito. Então, assim, a gente tem escrito o que é cada um, Perfeito. super, Muito bom. super. né. E me fala, qual que é a sua visão com relação a IA, especificamente na área de recursos humanos? Gente, eu acho que a IA é maravilhosa. Acho que dá uns medos, acho que você gira em torno de prazer, de admiração, medo, acho que tem um monte de sentimentos aí, né. Eh, eu acho que a gente pode usar muito, mas eu acho que a gente ainda tá engatinhando. Quando eu falo eu sou responsável por RH de supply, manufatura, então eu já vejo iniciativas mais adiantadas. Em RH, acho que a gente tem bastante oportunidade. O que eu acho que a gente está fazendo agora é facilitar a implementação nas áreas core. Não que RH não seja core, mas eu acho que a Uhum. gente está facilitando, contratando pessoas corretas, desenvolvendo pessoas para que tenha um pensamento mais tecnológico. Então, eu acho que a gente facilita nisso, mas eu acho que a gente vai dar para explorar muito mais ainda. Então, assim, eu não tenho um case aqui que eu posso falar: "Ai, deixa eu te contar o case Tá. de RH sobre A". Eu ainda não tenho, acho que a gente vai ter, Uhum. mas eu ainda não tenho. Olivia, quando a gente fala de liderança, né, e você traz essa questão, por exemplo, de ter vamos dizer, um convite a um estilo de liderança dentro da RECT, de maneira geral, olhando para todo esse cenário, como é que você vê também em 30 anos os impactos positivos e negativos que um líder pode causar dentro de uma organização? Tem alguma história, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Não, eu acho o impacto de um líder na vida da pessoa é um negócio gigante. Aí tem uma história que, assim, eu fui para uma conferência em Londres, acho que foi a primeira vez que eu fui numa conferência, Mega Blaster, lá. Então nós tivemos um exercício, era só de RH, de diretores de RH do mundo. Então a gente teve um exercício aonde, a gente recebia um número e deixou um número lá. E aí depois a pessoa falou pra gente: "Olha, agora você vai circular pela sala, cumprimentar as pessoas de acordo com a energia com a energia de acordo com esse número, sendo que um ia ser baixa energia, 10 alta energia. Então, olha teu número e você vai sair cumprimentando as pessoas". Tinha, sei lá, umas 50. Você Hum. sai cumprimentando as pessoas. De acordo com a sua energia. Eu era 8, "Hi, how are you? Hi", e circulando, eu e todas as pessoas. E aí, eu passei pelo número 1 de RH global Mega Blaster. E "Hi, how are you?". Ele fez assim, "Hi". Quando ele fez isso, eu esqueci
completamente que eu estava no exercício. Esqueci. Eu pensei: "Ele me odeia. Meu Deus, será que eu falei alguma besteira durante a conferência para ele?" E Eu você sabia esqueci. qual que era o número 1 Não, ponto? ninguém Ah, sabia de tá, nada. tá. Mas eu esqueci, olha o impacto. Ele era É, número 1, olha o nossa, impacto dele. fantástico. Então me deu um negócio na hora. 2 minutos depois eu pensei: "Ah, acho que é exercício", mas também não tenho bem certeza. Já tem uma coisa do delírio persecutório ali. Uhum. E aí acabou o exercício, eles falaram pra gente fazer, quem é 10 pra cá, quem é 9 pra cá, quem é não sei o quê, 1, 2 e ele era 1. Aí você falou: "Ufa, Ai meu Deus, ele me alívio". não preciso procurar emprego amanhã. Não é? Sim. Então Imagino. assim, o impacto, a energia que o líder tem frente ao outro é um negócio gigantesco. E eu passei por isso e eu acho que todos os dias todo mundo passa por isso. Por isso que eu acho que a gente, enquanto líder, a gente tem que sim se cuidar. Ver qual é o impacto que você tem no outro. Ah, mas assim, eu vou conseguir ser ótima, ter uma energia gigante todos os dias? Não, não vai. Mas você pode falar sobre isso, que você não tá bem também, não tem problema. Também não vai numa reunião de 30 pessoas e falar: "Ai, gente, não tô bem". Sim. Mas assim, dá para cuidar. E aí nessa mesma conferência, eu aprendi um negócio que eu passei há, sei lá, há 3 anos eu faço todos os dias. É que eles deram meio que uma receitinha do can do, pra gente, para você ter mais energia, Do que se né. pode ser feito. Assim, para você ter no teu você começa o dia fazendo o can do, e isso e aí não é energia é energia, Sim, energia verdadeira, sim. né. Então, aí o que que é o can do, né, aí você acorda, e aí tem o C é de connect. Então assim, conecta com pessoas, conecta com o teu cachorro, conecta com algo que você gosta. Que te dá prazer ou que te faz bem. Não conecta com pessoas que não te fazem bem numa primeira hora do dia. Então, Hum. conecte, o primeiro, conecte. "Ai, mas eu moro sozinho", sei lá, um WhatsApp. Conecta com você mesmo, mas conecta. Então é o C. Aí o A é o active, então você tem que se mexer. "Ai, mas eu detesto fazer, sei lá, exercício". Ah, vai ter que fazer. Vai fazer, pular corda, vai subir a escada e descer a escada, não sei, faz o ideal, sei lá, 30 minutos, Movimento. mas move, tem que Sim. mover, faz alguma coisinha. Acorde o seu Pula corda, corpo. pula corda, não tem problema, dá 3 pulos e fica meia hora dando 3 pulos, sei lá, mas faz alguma coisa. Aí tem o N do nice. O nice, seja gentil com você e seja gentil com o outro, né, assim, não dá para você tá numa reunião e aí, assim: "Ai meu Deus, nem fiz xixi, nem tomei água hoje", meu Deus, que loucura é essa? Vai tomar água, assim, Sim. pede licença, vou pegar minha água, então você tem que ser gentil com você. E você como líder seja gentil com o outro também, se você tá percebendo que o outro tá precisando de alguma coisa, fala para ele, né. Então eu acho que quando você entra numa reunião não dá para falar: "Oi, tudo bem?" para todo mundo, mas se fale "Oi, tudo bem?" verdadeiramente, para que a pessoa sinta. Isso. Então é intencional, não é para fazer de conta, Sim. é intencional. Aí o D é de discover. Então seja curioso, quando a gente é curioso, tenta aprender uma coisa por dia, aprender, sei lá, você desce para andar com o teu cachorro, você fala com o porteiro, ouça a pessoa, e aprenda alguma coisa, seja curioso. Tenta aprender uma coisa por dia. E a gente sempre fala do pensamento criativo, né, quando você vai aprendendo, 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 fica guardado na nossa cabeça, em algum Sim. momento você vai Você usar. vai usar. Então, esse é o discover. E o O de observe. Então, Uhum. assim, observe as pessoas. Observe diariamente, observa com que você conecta com ela, observa o que que ela faz. Você pode aprender com ela, inclusive. Então, observa cada passo, mais observa do que fala, né. Então esse é o can do, que no momento é meio intencional, depois vira dia a dia, sim, mas eu acho que é prestando atenção. Então eu aprendi isso para que a gente possa, não é minha teoria não, eu aprendi lá. Aham. Uhum. Eh, mas tem que ter disciplina para exercitar, né, diariamente.
E você pensar que sim, você como líder tem um puta do impacto. Você chega no escritório, a pessoa Sim. passa por você, você tá com uma cara horrível, a pessoa vai falar: "Vai me mandar embora amanhã". Não, já baixou a energia daquela pessoa, ela poderia estar com a Baixou. melhor energia, já acabou. Exato. Então as pessoas criam, Sim, mas não as pessoas somos nós, Sim. é isso. A né. gente tem falado muito, Olivia, de neuroliderança, a gente usa muito a base técnica e científica do David Rock nessa questão da capacidade que hoje um líder tem, que até então não era conhecido e hoje já é algo de estudo e de fato é constatado, o quanto um líder é capaz de disparar hormônios bons ou ruins na equipe Interessante. com um bom dia, né? A forma Sim. como ele dá um bom dia, isso é capaz de influenciar. E sim, e aí a gente não precisa nem falar, nossa, precisa de ciência muito. A gente Mas sabe aí que que é ela nos trouxe, né, sim. dessa dinâmica. E eu não vou deixar passar porque você traz aqui do Kendo, eu achei legal e eu vou repetir aqui. Então, o Kendo, na verdade, cada uma das letrinhas, ela tem um significado. Então, o Isso, C de Connect. connect, isso. o A de Ative, active, o N de nice. nice, e assim, aí me pega aqui, né? Seja gentil consigo mesmo e seja gentil com os outros. Então, sempre, né, aquela questão de que não é uma questão egoísta, mas é se eu for gentil comigo, isso certamente faz com que naturalmente eu vou ser gentil com o outro. Mas a importância também da gente olhar, né, É pra gente. muito importante. E aí a gente tem o D, Discover, discover, né? Seja curioso, curioso, aprenda, escute. E o observe, observa. que é da letra O, que é o observar. Porque você aprende muito com observação, né? Muito. Muito. Gente, ó, olha que dica que tá dizendo. A Lívia tá deixando aqui um presentaço pra gente, can do, É né? isso. Ou seja, use o can do na sua liderança. Eu iria mais longe na sua vida. Eu Na gostei vida, muito É da sua muito dica. legal, vida. muito legal. Eu vou usar, gostei Faça. mesmo, Porque é porque é intencional. intencional, Depois já né, depois porque vira muito você começando a gente tem uma disciplina, até pelo próprio negócio, pelo que a gente, pratica, a gente precisa ter uma disciplina, claro. mas você ter uma metodologia e ter o can Super. do intencional naqueles dias mais difíceis que todos nós temos, eu acredito que faz toda a diferença, Eu acho que faz diferença né, na vida. Na sua e sem na do dúvida. outro, né? É isso. Lívia, 30 anos de RH, a eterna e longa discussão. O que é esse RH estratégico? Que tanto se Que fala. é Que Olha, é eu pessoa esse estratégica. negócio, eu né? eu ouço há uns 20 anos o RH estratégico e ainda é o desafio quando a gente É, vai e ao ouvir, mesmo quando a gente vai tempo conversar. Sim. Onde que está esse e ao RH mesmo tempo, estratégico? né, e ao mesmo tempo fala de cada vez mais você tem que ser people, cada vez mais. Isso. E ser people é estratégico ou não é estratégico, Então, né? Então acho que é Hum, uma pergunta, para mim super pergunta. Ser people é é estratégico ou não é estratégico? estratégico, ou é café com leite? O RH é café hum, com leite? Ou ser people é café com leite para o líder? Ou ele só tem que entregar? Como é que ele entrega, né? Eu não sei, assim, quando a gente fala de RH hoje, acho que a gente tem que ser muito pragmático e você tem os KPIs para te ajudar, Uhum. né? Então, eu, para mim, quando vou numa eu tô junto. Hoje, por exemplo, a gente teve a reunião mensal de Supply Latam. Então, assim, tá lá o número de qualidade, o de RH, o de supply, o de manufatura, e eu também tô lá. E eu tenho meu espaço lá para falar. Eu levo o que eu quiser mensalmente. Então, assim, eu tenho os KPIs que a gente vê. Ah, turnover voluntário. Mas, assim, quando você olha o turnover voluntário por turnover, é algum dado? Você tem que juntar o quantitativo com o Qualitativo. qualitativo, né? E colocar custo em tudo isso também. Assim, acho que é uma linguagem que você precisa ter. Então, a gente já programa de produtividade, onde a gente entra? Pode ser só uma iniciativa de produtividade, mas quando a gente entrou a gente disse: "Não, não precisa ser iniciativa, pode ser um programa e pode ser uma cultura de produtividade", para que a pessoa quando a gente fala de produtividade, não significa que a gente corte custo, porque a pessoa já fica apavorada: "Meu Deus, agora Sim, começou a é criar", verdade. não significa isso. A gente teve uma iniciativa que a gente mudou o convênio, um convênio de uma determinada fábrica, colocou um convênio melhor para a fábrica, que era uma fábrica pequena, e nós tivemos ainda saving. Por quê? Porque eu trouxe mais vidas Uhum. para esse convênio e a gente melhorou. Então, sim, eu dei saving, mas eu também melhorei. É Então, isso. acho que ser
Agora, tem coisas que você vai cortar e tal? Tem, tá bom. Mas cultura de produtividade é você ver oportunidades. Então, assim, eu acho que é aí que a gente entra, na hora de falar: "Vamos produtividade, agora é produtividade", mas o que que a gente pode fazer para ser maior? E eu acho que é aí, Cultura de produtividade é ver oportunidade. né, eu acho que é. Muito bom. Me conta uma coisa, como RH, com um olhar mais para o futuro, quais as competências que você enxerga, entende que a liderança deve ou deverá priorizar a médio e longo prazo? Eu acho que eu voltaria no que eu acredito, assim, pode ser que mude tudo, né, gente, assim, eu tenho pode ser que Hã. as coisas mudam todo dia. E aí talvez a gente possa acrescentar IA aí, né, gente, precisamos ter isso. Mas eu acho porque, por exemplo, na minha equipe eu tenho várias pessoas, com skills, muito de analíticos, então assim, eu tenho skill analítico, eu tenho outro mais relacional, então cada pessoa tem um tipo de skill, assim, né, então, não sei, pra mim a liderança, um líder vai ter que ter a coisa da segurança psicológica, não dá para não ter isso, tem que para alavancar o potencial do outro. E eu acho que para mim eu volto na no que a gente tinha falado, segurança psicológica, autoconhecimento, precisa se autoconhecer, não dá para viver no mundo de achando que eu sou melhor e o outro que é o problema. Que o problema está no outro e O não em problema mim. só está no É outro, não isso. gente, olha aí para você, Exato. porque então eu acho que a gente precisa e eu acrescentaria coisa de IA, de que eu acho que a gente precisa correr um pouco mais atrás aí, como não só como RH, mas como liderança e abrir para isso. Estava lendo esses dias um estudo, não sei falar profundamente sobre, mas essa geração que nasceu a partir de 24 não vai saber o que é um mundo sem IA. Não vai saber, é Né. verdade. E quando eu olho hoje para os jovens que estão chegando na empresa, eles perguntam para gente: "Como que era viver sem um GPS? Como que era viver sem a Eles não internet?", sabem, né. Quando eu comento sobre a gente ir à biblioteca, como que era, esses jovens que estão na empresa hoje, eles nem imaginam como que era. E essa geração que nasceu a partir de 24 também vai fazer o mesmo questionamento para essa que nos questiona hoje: "Como que era viver sem IA?". E aí a competência ela vai fazer parte, precisará fazer parte, né, não tem de correr, Precisará, não tem, precisará, não dá, né, não dá, desafiador. Pra não dá. gente, Pra pra eles gente, não. eu não tenho dúvida. Olívia, quando a gente fala de segurança psicológica, hoje, assim, basicamente a Amy é a pessoa talvez mais conhecida em termos de falar de segurança psicológica, e ela traz um conceito, e a gente leva isso para as empresas, que também queria escutar um pouquinho de você a respeito disso. Claro, com base no que ela diz, né? Então ela sempre coloca que é, é mais natural que a gente, quando tem um problema de relação com alguém da equipe, a gente chega e fala assim, poxa, eu tive alguma coisa com você. Poxa, Nívia, mas por que que você não veio falar comigo? E ela fala que o processo de segurança psicológica, para você estabelecer isso, ao invés de eu te perguntar por que que você não veio falar comigo, eu devo partir da seguinte pergunta: o que que fez com que, o que que eu tenho, ou que fez com que você não sentisse tranquilidade em vir falar comigo? Você concorda com isso? Concordo. Eu É acho um que tem conceito que muito forte de definição que ela fala. é muito forte, mas eu concordo. Eu acho que, assim, não é responsabilidade do outro, é seu, é sua. Começa a conversa. Eu acho que a gente tem que trazer pra gente. E eu acho que muda o tom da conversa, porque você não vai com acusação, né, Exato. você vai compartilhando a responsabilidade. E quando você faz isso, eu acho que as coisas amenizam um pouco mais. E eu acho que você se mostra aberto e até vulnerável em aceitar o porquê que o outro não falou com É, você, e o outro se sente exato. mais à vontade para chegar. Exato, até porque a gente supõe, né, que ele não falou por causa disso, 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 mas nós não sabemos. Gente, as pessoas são muito diferentes. Muito. É um negócio louco isso. E a riqueza de repertório que a gente tem para criar o porquê que a Nívia não veio falar comigo, é enorme. A Não, gente precisa utilizar isso a nosso favor e não contra a exato, gente. não, a gente já arma um Nossa, cenário, uma mas de acordo loucura. com o que a gente pensa. Exato. Então, assim, o outro nem assim, realmente tá no outro mundo. Ou não, mas Sim, assim, não dá pra você colocar palavras na boca do outro.
Mas a gente faz isso todo dia, né. Então, Lívia, 30 anos de RH e eu Deus costumo pesa. sempre fazer essa pergunta, porque a gente expande um pouquinho para sair um pouco da cadeira, né? E do que a gente está. Eu gostei quando você falou estou, né? No começo da conversa, porque Uhum. tem pessoas que falam assim, não, eu sou. A gente não é, a gente está, né? Temporário. Transição. Em um mundo onde a gente não precisasse de dinheiro, se pudesse fazer qualquer coisa, se não fosse fazer o que você faz hoje, o que que você faria? Gente, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Rapaz, eu não sei o que eu faria. Não sei, acho que eu ia assim, eu sou uma pessoa fácil de me apaixonar pelas coisas. Fácil. Assim, eu saí da Mondelez, que eu amava, Aham. e fui pra Rect. O dia que eu saí, eu entrei na Rect já, assim, já gostando. É um negócio então, mas eu falei: "Ah, acho que eu vou ficar uns 2 anos lá, para depois ir ter oportunidade de conhecer outras empresas", e e aí eu tô 9 anos. Sim. Então, claro que eu sou crítica com algumas coisas, mas eu me apaixono, mas também eu tenho sorte, eu acho, de estar num lugar que eu gosto. Então, eu não sei o que eu faria, assim. Eu realmente sou feliz com o que eu faço hoje, não sei. Eu tenho plano para futuro aí, mas assim, eu ainda, puta, quero fazer o que eu faço. Quantas pessoas você tem na sua equipe hoje, Nívia? Ah, acho que América Latina, 20 mais ou menos. E Ok. Mais ou quantas menos. pessoas o seu Impactadas. trabalho hoje é impactado são Ah, impactadas? acho que 4.000 mais ou menos. Baita responsabilidade, hein, Nívia? E são fábricas, né, assim. Sim, Sim. a Então, gente está falando de tá base, né? falando de base, fábrica, eu tenho todos os níveis, mas assim, a gente não imagina a vida de cada um, não imagina, e as culturas. E o que eu aprendi muito, você trabalha com México, então a gente sempre fala: "Ai, nossa, o Brasil é melhor, nossa". Trabalhar com brasileiro, nossa, é muito melhor. Aí depois, o mexicano deve falar: "Nossa, trabalhar com mexicano é muito melhor", e o colombiano idem, e o argentino a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter humildade, assim, sabe, para ver o que que acontece naquela cultura ali, para aprender um pouco Uhum. mais, para ver como é que você tira o melhor do Absorver. outro. Eu hoje não consigo dizer, não posso dizer: "Ai, da minha equipe melhor é do Brasil, melhor é do México". Não, eles são muito diferentes, minha equipe é muito diferente. Mas, eu acho que a gente tem que ter humildade para entender a cultura do É outro. isso. E até a propósito, falando de cultura, né, sem entrar na parte mais estratégica de cultura do negócio da Rect, mas focando nessa questão da cultura geográfica, vamos dizer, isso é muito claro, essa diferença ela é assim muito Brutal, brutal, né? brutal. E eu, em si, comecei a ter uma exposição maior globalmente, então a cultura, por exemplo, de uma pessoa que mora em Londres ou que nasceu em Londres, agora a minha chefe na verdade ela é francesa, mas mora nos Estados Unidos. Uhum. Então assim, é tudo muito diferente. Uhum. Tudo muito diferente. Então você se pergunta muita coisa, você não sabe, você não conhece. Então, o ano passado que eu estava mais com uma pessoa que era, de Londres, era muito diferente. E eu posso dizer que para mim foi difícil, mas hoje eu enxergo um negócio muito legal, assim, que foi fantástico para mim. Ter a convivência com ela, aprendi um monte de coisas diferentes. Na época me dava um frio na barriga? Dava. Uma Aham. sofridinha, eu sofri também, mas hoje eu consigo enxergar claramente o que que eu aprendi, claramente. Imagino. Que era eu estava num mundo confortável de Latam, aí quando você vai globalmente, o que você é em Latam, você não é globalmente. Não é que ser, assim, o seu jeito de agir é diferente, é muito Sim, diferente. Então você também tem que se adequar em algumas sim. coisas e aprender como é que é esse mundo. Ouvindo você falar, me vem uma palavra, acho que humildade, É humildade para saber, para né, para reconhecer. Ao reconhecer e invés de para falar poder do outro, é de absorver, não? você. Né. É porque o exercício que eu fiz é sobre mim. É isso. Ah, não é que o outro não tem responsabilidade de nada, não é sobre isso. Mas é Sim, que sim, primeiro sou eu, é isso. primeiro. Mesmo que a responsabilidade do outro, a gente pode até Não tá identificar, comigo, então, exato, não tá meu comigo, controle né, assim, meu é controle não nulo. eu não tenho nem essa pretensão, É isso. entendeu? Nem tenho.
Tá bom. Então, e eu como sou movida à paz, É, então assim, eu realmente trabalho comigo, assim, o que que é do meu. Não deu, não deu, mas tem que dar. O lance é esse, tem que Tem dar, que é isso. tem que dar. Olivia, se você pudesse escolher uma pessoa, uma personalidade, uma figura, ou quem quer que seja, vivo, não mais vivo, e pudesse pedir um conselho para essa pessoa, né? Quem seria essa pessoa e que conselho ou pergunta você faria para essa pessoa? É difícil assim, mas, eu tenho uma pessoa que foi meu chefe já, hoje não mais, eh, que eu acho que eu faço essas perguntas para ele quando eu preciso, muito raramente. Então você tem essa Eu figura, ela tenho, é existencial. ela existe, assim, Ok. e mas ele me bate um pouco, assim. Acho que é por isso que porque, assim, ele é muito real comigo, muito acho que me traz para a realidade. Quando eu tô fora, acho que ele Aham. consegue me trazer, tipo, não é sobre o outro, é sobre você, assim. Então, eu acho que eu tenho ele foi meu chefe e eu acho que ele consegue fazer esse papel. Tá bom. E você tem várias perguntas que você faz para ele? Não faço várias, mas eu, de vez em quando, eu faço. É um conselheiro, é uma pessoa que você considera como um mentor, um conselheiro? Olha, a gente não é nada oficial, não Sim, tem sim. programa e tal, mas Mas ele tem essa da figura, esse vida, papel. ele foi três vezes meu chefe. Hoje ele tá na React, mas não mais comigo, Sim. mas ele foi meu chefe 3 vezes na Mondelez e uma vez na React, 4 vezes. Uau! Legal. Que privilégio. E ainda é seu mentor de vida, né, porque Não você sei se ele sabe acabou disso, na é, verdade. então, mas Eu que nós sei, temos mas os nossos mentores, né. Não não precisa sei se ser ele sabe oficial, não. né, mas bom, o que você deixaria de dicas para alguém que está pensando em iniciar uma carreira na área de pessoas? Eu acho Sim. que a pessoa não eu acho que precisa saber que RH não é conversar, né, não é só ter conversa: "Ah, eu vou ter um one on one", se RH é isso, né. Então, assim, eu acho que tem que desmistificar um pouco isso. Boa. Você precisa entender o que é net revenue, você tem que entender o que é o OE da fábrica, produtividade, PFR, você tem que entender tudo isso e saber aonde é que você vai agir como recursos humanos para alavancar estes KPIs. Indicadores. Então, assim, acho que não dá para sonhar com, ah, eu vou só ficar conversando com as pessoas. Porque, assim, na companhia não é psicólogo, né? Assim, Isso. é outra coisa, o RH. Então, mas eu acho que a pessoa precisa ser curiosa, curiosa, vai, faz mais. Eu falo, meu filho tem 16 anos, um deles, mas eu falo para ele assim, o diferencial é, quando você for, por ele quer trabalhar, mas ainda não dá. Aí ele fala, eu falo, você tem que pedir mais, sempre pede mais, mas é minha escola, né? Sim, Sim. Eu não É sei a como vai nossa ser, geração é minha também. geração. sim, sim. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ser curiosa, ai, me conta como faz isso. Por trás de uma atividade que pode ser operacional, tem um porquê. Então, assim, me explica. Então, para mim, é curiosidade, tem que ser você. Se não for você, daí não vai. Assim, você se adequa às coisas, mas quando você consegue ser você, as coisas fluem, você dá o melhor de você. E aí as coisas, bom, acho que é isso. Nós tivemos com uma outra convidada antes de você, e a gente pediu para deixar uma pergunta para você, né? Vocês vieram se conhecer, né? Ocasionalmente nessa transição, poderia ser qualquer outra pessoa que está aqui. E a pergunta que ela deixou, para a gente basicamente finalizando, Nívia, é como equilibrar, enquanto recursos humanos, a balança entre resultado e pessoas. Eu acho que as coisas têm que funcionar junto, assim. Não tem equilíbrio, não é 50 Hum, 50, eu sei lá como é que faz. Eu acho que tem que ser tudo muito junto. Na verdade, os resultados são através das pessoas. Sim. Coloca as pessoas certas nos lugares certos, né? Assim, porque assim, às vezes você tem um super talento, vai para uma posição que não dá certo. E que parece também que é muito óbvio, Nívia, mas a gente vê em muitas empresas que a gente tem muitos talentos, mas elas estão em lugares errados. E Lugar parece que essas coisas não são revistas de tempos em tempos, não são perguntadas.
E aí teve sucesso até agora. Aí foi pra uma outra posição, não tá dando, aí manda embora. Ele era um super talento. Sim, Exatamente. E isso é Isso papel, não é papel do RH não, é papel do líder, isso aí, muito bom, perfeito. né. muito bom. Então, isso é uma reflexão forte, assim, que eu acho que a gente precisa ver muito isso, pessoa certa no lugar certo, assim. Difícil, às vezes tem que experimentar, mas eu acho que é isso. Então, tudo junto ali, não sei se equilibra, vai junto. Lívia, deixa ali naquela câmera um recado pro seu time, pro pessoal da Rect, recado final. Eu falo com o meu time, eu adoro trabalhar com o meu time, eu sou muito Sempre na paz, agradecida. né, Lívia? A paz acima de tudo, né? Meus filhos ouvem eu falando, eles falam que eu não sou tão da paz, mas assim, eu sou sim, e acho que meu time, particularmente, acho que meu time gosta de trabalhar comigo, e eu gosto de trabalhar com eles. Acho que a troca é muito importante. Para mim, eu acho que eu tenho um time de alta performance, que facilita a minha vida, e facilita a vida deles, mas eu acho que assim, estamos para isso. Então, um pode contar com o outro o tempo todo. Não, se é o líder, se é a diretor, se é o gerente, se é o analista, sei lá, estamos junto com o time. Então, assim, o recado do meu time é: eu sou muito agradecida de ter cada um de vocês no meu time. Acho que a gente tem condição de crescer, de entregar muita coisa legal junto, assim, muita coisa. E para Rect, eu acho que é sempre um prazer, assim, eu adoro trabalhar na Rect, eu acho que é muito intensa, então eu acho que a Rect é uma coisa de amo ou odeia, eu gosto e muita gente gosta, mas assim, é muito intenso. Então, eu acho que é isso, assim, sou agradecida por estar lá, assim, acho que também eu também dou o que a Rect deve ser agradecida por eu estar lá também, sabe? Tá tudo certo, assim, entre nós. Que bom. A relação tá tudo em Acho que a Tá relação equilibrado. discutida, tá tudo certo. tá azeitada É ali, isso. né? Lívia, agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite, disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Quanto aprendizado, quanto inspirador foi te ouvir. Super obrigada. Fábio, obrigada mais uma vez por essa Obrigado. oportunidade. E agradecer a Rect, né, por permitir que você esteja aqui com a gente, contando um pouco desse dia a dia, dessa experiência. E é muito inspirador. E eu costumo dizer que cada vez que eu estou como executiva, como você, de alta performance, eu tenho certeza que eu faço o que eu amo, porque assim, eu me inspiro demais em você e em vocês como um todo, né? Porque a gente conhece diariamente essas executivas que estão fazendo a diferença e mulheres, né? A gente não pode deixar de falar disso, Mulheres, né? Eu acho que a gente que é tão está no importante. momento que a gente precisa sim falar e valorizar as empresas que têm esses papéis femininos aí na liderança, fazendo a diferença no mundo, né? Então, muito Legal. obrigada. Lívia, olha, muitíssimo obrigado. Uma aula com você aqui, dicas práticas, né? Adorei o Kenu, adorei o Kenu. Ah, Vou usar isso, vou levar. E é legal essa troca, e de É, verdade a gente acaba levando, né? é Às vezes a isso. gente renomeia, só que faz sentido. Então, obrigado a Rect, né, por ter permitido. Lívia, uma pequena lembrança do Ah, nosso apoiador, Tule Store, obrigada, aqui em gente, ação. pela Espero que gentileza. você desfrute. Obrigada pelo convite. Imagina. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo presente, maravilhoso. E Lindo, pessoal, gente. para Obrigada, vocês que viu? estão assistindo, deem o like, Obrigada. joinha, sigam a gente e vocês vão ter, usando o cupom DOM 2026, 7% de desconto mais 5% para pagamento no Pix para qualquer produto da Tule comprando na Tule Store Aclimação. Ok? Muitíssimo obrigado. Sigam a gente, todos os canais, Dom Desenvolvimento no LinkedIn, Dom Desenvolvimento no Instagram e o nosso canal do YouTube. Vocês estão aqui, já sabem, Dom Desenvolvimento. Soraya, minha sócia, muitíssimo obrigado. obrigada. Lívia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada a Parabéns, sucesso na vocês. sua jornada e na sua Obrigada carreira. a vocês pelo convite. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.